A paz do Senhor Jesus. Uma vez mais eu quero trazer a palavra de Deus ao teu coração e desta feita em Efésios capítulo de número 5, versículo 14, que diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O apóstolo Paulo, trazendo esta orientação à igreja em Éfeso, ele vai no reino espiritual combater duas situações espirituais. A primeira situação que ele combate é exatamente a questão da sonolência espiritual, pois ele diz: desperta, ó tu que dormes. O sono espiritual, ele faz mal para mim e para você. Veja que alguns homens na Bíblia que dormiram passaram por situações difíceis. Por exemplo, o profeta Jonas, quando tentou fugir da presença de Deus. É bem verdade que ele vai para o porão e ele dorme fisicamente, mas na realidade o sono espiritual é o que o atingiu. Jonas estava dormindo espiritualmente porque estava rejeitando a chamada de Deus, rejeitando o seu compromisso com o Eterno. Você observa que enquanto Jonas dorme, pessoas estavam precisando ouvir a sua voz, precisando ouvir a palavra da sua boca. Enquanto Jonas está dormindo no porão, as pessoas que estavam com ele no navio estavam gritando de pavor, porque algo espiritual estava acontecendo que eles não entendiam e Jonas sabia que era por causa dele. A palavra diz que quando ele desperta, ele diz para as pessoas: tudo isso está acontecendo por minha causa, me lancem ao mar e tudo vai se fazer bonança. Quando jogam Jonas no mar, a palavra diz que tudo se faz bonança e Jonas, no ventre do peixe, vai começar a orar e falar com Deus. No Novo Testamento, nós temos um jovem no livro de Atos que vai dormir na igreja, em um culto chamado Eutico. Na pregação do apóstolo Paulo, que começou 6 da tarde, se estendeu até meia-noite, a palavra diz que Eutico, ele dorme na janela da igreja, cai da janela, quebra o pescoço. O interessante é que quando Paulo ora por ele, ele ressuscita, ele desperta, a palavra diz que ele fica até 6 da manhã ouvindo o apóstolo Paulo. Pessoas que estão no sono espiritual, eles não têm prazer de ouvir a palavra de Deus, não têm desejo de ir à igreja, não têm desejo de orar na sua casa, de ler a Bíblia em sua casa, de buscar a Deus na sua casa, muito menos na igreja. Isso é o sono espiritual. É o que Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio que Paulo combate é exatamente a morte espiritual, que é um grau mais elevado. Já não é o sono, já é a morte. E dormir e morrer não é a mesma coisa. Quando Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ele está dizendo: ressuscitem. Existem pessoas que já morreram espiritualmente e que precisam ressuscitar. E eu tenho uma palavra maravilhosa ao teu coração. O Jesus que eu sirvo, ele é poderoso para ressuscitar quem está morto. Um dia ele disse para uma certa mulher: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Existem 3 pessoas no Novo Testamento que Jesus ressuscitou. A primeira pessoa que Jesus ressuscitou foi a filha de Jairo. A palavra diz que a menina estava morta dentro de casa. A menina estava morta dentro de casa. Jesus, quando chega na casa de Jairo, ele entra no quarto onde ele estava e a palavra diz que ele diz: menina, a ti te digo, levanta-te. Quando a menina desperta, quando a menina ressuscita, Jesus chama a mãe e diz assim: dê a ela de comer. Existe uma responsabilidade sobre o pai e sobre a mãe com seus filhos, ensinar a eles a palavra de Deus, dar a eles o alimento diário, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A segunda pessoa que Jesus ressuscita no Novo Testamento é o filho da viúva de Naim. A palavra diz que a mãe estava chorando. Jesus, quando chega próximo ao caixão, ele toca no caixão e diz a ele: menino, levanta-te. E a palavra diz que no automático o rapaz levantou-se.
Ao passo que a menina, a filha de Jairo, estava morta dentro de casa, o filho da viúva de Naim já estava no caixão indo para o cemitério. Existem pessoas que morreram espiritualmente e que já estão em um grau avançado, que precisam de um milagre urgente de Jesus. E Jesus, ele tem poder de fazer isso na sua vida, na vida do seu filho, da sua filha, da sua família. Ele tem poder de ressuscitar. Ele tem poder de te levantar novamente e fazer de você uma nova criatura na presença dele. Quando Jesus ressuscita o menino, as pessoas se maravilharam em ver o menino ressuscitado. A terceira pessoa que Jesus ressuscita é Lázaro. Veja, a menina estava morta dentro de casa. O filho da viúva de Naim estava no caixão indo para o cemitério. Lázaro já estava morto, sepultado de 4 dias, e alguém disse, já cheira mal. Mas como Jesus é poderoso, meus amados, ele perguntou onde colocaram Lázaro, onde ele está? Levaram Jesus até o local. Havia uma pedra na porta do sepulcro, e ele disse assim, tirem a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus deu o brado dizendo, Lázaro, vem para fora. Lázaro no automático saiu e ele ressuscitou. E veja, meus amados, que o grau, o estágio da morte de Lázaro estava muito mais avançado, mas Jesus fez o milagre. Não importa o tempo que você se afastou da igreja, não importa o tempo que você dormiu ou quem sabe está morto espiritualmente, eu tenho uma palavra de Deus de ressurreição para a tua vida. Jesus pode te ressuscitar agora. Jesus pode te levantar neste momento enquanto você está ouvindo essa ministração. E Jesus manda dizer a algumas pessoas, volte a ser o que você era na presença de Jesus. Aleluia! Ressuscite para Deus. Levante-se dentre os mortos. Não fique nesta situação cabisbaixo, caído, desanimado. Olhe para os céus agora, de onde vem o teu socorro, e você pode levantar-se novamente, ouvir a voz de Jesus dizendo, vem para fora, saia desta situação. Jesus tem vitória para a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo possa te levantar. Como diz Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz.